Glória a Deus. Amém, igreja? Todo mundo bem aí? Glória a Deus. Então, para quem não me conhece, né, meu nome é irmão Aurélio. Não tem irmão lá não, mas é irmão Aurélio, tá bom? E a alegria estar aqui, né, compartilhar uma reflexão, uma palavra com você. Nos foi dado essa alegria, esse privilégio, primeiramente por Deus, depois através dos pastores, pastor Wilson, pastor Roberto. E eu quero deixar aqui hoje algo para nós refletirmos. Vou tentar ser bem breve. Ao que terminar eu acabo, tá bom? Amém? Tá bom, pastor? E terminando eu acabo. Eu queria que você aí vai dando sequência, né? O que está sendo ministrado nas quartas-feiras, né? Sobre Romanos 8, sobre ser guiados pelo Espírito. Você pode abrir aí em Romanos 8. Nós vamos ler de novo o texto do 12 ao 17. Enquanto você abre, eu vou orando, tá bom? Pai, nós te louvamos, te glorificamos, te exaltamos. Pai, dizemos que só o Senhor, Pai, é digno de toda honra e toda glória, Pai. Nós te exaltamos porque, Senhor, se estamos aqui, respirando de pé, nos alimentando, trabalhando, lutando e vencendo, Pai, é porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Pai. Por isso, nessa hora, eu quero exaltar o Teu santo nome, Pai, porque temos o privilégio de estar no Teu templo, te adorando, estar nessa casa de oração, glorificando ao Senhor, Pai. Aqui há famílias, lares representados, Pai, que vieram aqui te adorar, te glorificar, Pai. Que o Senhor possa nessa noite continuar falando conosco, Pai, como o Senhor já falou através das orações, da oferta entregue, do dízimo, Pai. O Senhor já falou através, Pai, das ministrações, dos louvores ao Senhor, Pai, através dos Teus filhos, através dos instrumentos, Pai. Eu sei que o Senhor já foi glorificado, exaltado, e foi também, Pai, o Senhor falou em nossos corações. Mas o Senhor possa continuar falando agora, através da palavra, nos curando, nos fortalecendo, nos edificando como igreja do Senhor, Pai, para louvar e glorificar o Teu santo nome, Pai. Por isso eu oro por cada vida, peço ao Senhor sobre o meu coração, sobre a minha mente, sobre os meus olhos, sobre o meu pensamento, sobre o meu ouvir, Pai, que tudo que eu faça, tudo que eu diga, cada gesto, tudo seja para exaltar o Teu santo nome, Pai, e para a edificação dos meus irmãos, Pai. E toma cada vida que aqui está, Pai, que ele possa ser impactado, transformado pelo poder do Teu Evangelho. Eu oro em nome de Jesus, quem crê diz amém. Amém. Glória a Deus. Romanos 8, do 12, né? Do 12 ao 17, tá bom? A palavra de Deus fala assim, o apóstolo Paulo escrevendo ali, a igreja de Roma fala: portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu vou repetir, tá? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém? Essa palavra, Romanos todo, né, é teologia pura, né, pastor? Nós tentamos uma vez aplicar na clínica, né, Messias? Aí só alguns mestres, né, que tenha mais aprofundou mais na palavra e realmente Romanos é forte, muito forte, né?
E esses versos falam muito conosco. E nós estamos estudando esses dias, né, esse ano, sobre ser guiado pelo Espírito de Deus. E hoje, em especial, nós falamos dos benefícios de ser guiado. É quase impossível, né, a gente enumerar os benefícios, porque são muitos, né, os benefícios de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. São muitos. Eu creio que, não sei, para mim o maior é a justificação, né? Ser justificado, é saber que eu sou justificado. É através do Espírito Santo de Deus eu ter testificado no meu ser que eu sou justificado pelo ato de Cristo na cruz do Calvário. Quando você entende isso, você se torna forte, se torna mais fervoroso nas ações, no comportamento. Então, quando você entende isso, você começa a entender realmente quando a palavra fala em João 8, creio que 36, que se o Filho vos libertou, verdadeiramente você é livre. Quando você entende isso, quando você, através de você receber o Espírito Santo tomar a sua vida, você ser batizado pelo Espírito Santo de Deus, ser cheio do Espírito Santo de Deus, você compreender quem você é e quem Jesus é e fez por você. Aí você entende sua herança, você entende sua jornada, você entende aquilo que a Bíblia lhe permite, que o Espírito Santo lhe revela a cumprir a sua carreira. Então, inclusive, se eu tivesse uma voz tão boa quanto os meus cabelos, né? Eu cantaria 2 louvores, que é Conversão, harpa 15, né? E Dia de Sol. Porque todos os dois falam de antes e depois. Então não tem como você receber o Espírito de Deus e você lembrar da rua na amargura que você andava, do que você era antes, e você não se encher de alegria pelo poder do Espírito Santo, de entender o preço que foi pago por você, o amor que você recebeu. E todos os 2 louvores, né, tanto Conversão, quando fala ali em harpa 15, quanto Dia de Sol, de Gerson Rufino, fala isso, né? Conversão fala um pouco assim, né? Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos ouviram. Me alegra em sua cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua cruz. Glória a Deus, amém? Você pode glorificar o Senhor com uma salva de palmas aí para Ele? Amém. E ainda bem que tem vozes de arautos aqui, né? Não como o meu cabelo, né? Então, vou tomar essa água porque eu tenho medo de cálice. Quando eu era coroinha, eu derrubei os cálices tudo, né? Com a roupa que engarranchou e caiu tudo. 1914. E eu não quero cometer esse mesmo erro. Então aqui eu queria compartilhar com os irmãos, né? Os benefícios de ser guiado pelo Espírito. Então são muitos. E quando eu entendo que eu sou filho, eu até peço que os irmãos abram e pode colocar aqui no slide, Romanos 1,16, né? E o primeiro aqui que eu quero já acelerar, né? Porque se deixar eu acabo extrapolando o horário. O primeiro é a convicção de fé. Em Romanos 1,16, eu vou abrir a Bíblia assim, no celular para ser mais rápido. Romanos 1,16, quando fala: pois não me envergonho do Evangelho,
porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também do grego. Aqui fala da convicção da nossa fé, porque eu não me envergonho. Aqui está falando de vergonha, mas poderia ser outro sentimento, medo, covardia, que impede a sua fé. Entendeu? Está falando de vergonha, mas poderia citar qualquer outro tipo de sentimento ou emoção. Porque olha bem, o que domina um homem, a sua emoção está ligada à sua carnalidade, ao seu homem natural. Mas o Espírito não. O Espírito de Deus é como nos faz romper barreiras. Não barreiras físicas, mas barreiras espirituais dentro de nós, que tentam nos impedir, como emoções, como sentimentos de medo, de covardia, de vergonha. Outrora, quando eu me converti ao Senhor, eu lembro disso perfeitamente, que eu tinha vergonha de falar da palavra de Deus. Se eu tivesse falar assim, olha, vá com Deus, eu tinha vergonha de falar isso, porque eu tinha vergonha, porque eu não gostava, eu era inimigo de Deus. Mas depois, igreja, que eu me converti ao Senhor, todos os dias eu pegava a minha Bíblia e fazia questão de passar ali, perto dos lugares onde é que eu estava aprisionado, nos bares, nas ruas ali das escravidão. Eu fazia questão, porque eu era um menino novo, né, novo convertido, então eu fazia questão de pegar a Bíblia e mostrar ela. Teve um dia que eu ia para a igreja, perto de sua casa, né, lá onde é que eu congregava, e tinha uns garotinhos na rua, e lá perto tinha um cachorrão bem grande, e eu lembro disso como fosse hoje. Tinha um cachorro que sempre atacava as pessoas na rua, de um senhor. Eu ia para a igreja com a Bíblia na mão, mas eu estava tão alegre, olha só a ação do Espírito Santo, eu estava tão alegre que eu não me percebi a alegria de ir para a igreja. Eu não tinha vergonha de ir glorificar, adorar o Senhor, se fosse feriado, fosse segunda, fosse de manhã, fosse de tarde, fosse de noite, porque o contágio do Espírito Santo te impulsiona a quebrar todas as barreiras emocionais, físicas, aquilo que o inimigo tenta colocar na sua mente e no seu coração para impedir de você glorificar o Senhor. Mas quando você tem convicção pelo Espírito, não pela sua natureza humana, carnal, mas pelo Espírito Santo de Deus, não há barreira que impede. Então aquele dia, quando eu ia ali, e de repente aquele cachorro estava lá, mas eu não vi o cachorro. Eu passei tão alegre com a Bíblia na mão, e o cachorro não me atacou. E aí tinha dois meninos, garotinhos. Aí um falou com ele, vamos passar também, porque o moço passou e o cachorro não mordeu. Aí o outro garotinho falou assim, mas ele está com a Bíblia. Entendeu? Mas ele está com a Bíblia. Então isso para mim foi, eu ouvi aquele garotinho falando. Eu não vi o cachorro, mas ouvi o garotinho falando. Então aquilo me encheu de alegria. Essa é a ação do Espírito Santo que te dá convicção na sua fé, que te faz prosseguir, perseverar. São atitudes, ações que movem o seu espírito ligado ao Espírito Santo de Deus a prosseguir. Convicção de quem você é, convicção da sua fé, porque a sua fé não é no que você tem, mas é em alguém, no seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sua fé, a sua convicção de fé não é na sua situação financeira, ou talvez no momento, na breve e momentânea tribulação, na tempestade, no vale, não importa. A sua fé é no seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vem para o templo adorar o Senhor porque você vem a glorificar a Deus, a sua fé é nele. Essa semana eu ouvi uma palavra muito forte de um ministrante, não sei se foi o Subirá, ele não subiu ainda não, né? Foi o Subirá. Ele subirá, e ele falou assim, olha, Deus está muito mais preocupado que o que você deixa do que o que você entrega. Você está me entendendo? Deus está muito preocupado, porque às vezes nós falamos, nós vamos entregar, vamos ofertar, tá bom, mas Deus está mais preocupado com o que você deixa, lá. Porque aquela viuvinha, quando deu a oferta, ela deixou muita coisa. Quando aquela mulher entregou ali o pão, que ela tinha a farinha do pão, o azeite, e o pouquinho que ela tinha para cozinhar o último pão ali, com aqueles gravetinhos, ela deixou muita coisa. Ela deixou dentro dela, você está me entendendo? Ela deixou no sentido de, olha, não importa se eu vou morrer, não importa, não faz diferença, porque eu sei a quem eu estou deixando para adorar e servir. Por isso Jesus fala, olha, aquele que não deixa a sua família, aquele que não deixa coisas, sentimentos, ações, coisas que te aprisionam, que te escravizam na carne. Quando você não deixa, não adianta, irmão, não adianta você comprar, não adianta você entregar, não adianta você vir na igreja, porque você quer fazer uma média com sua esposa, com seu esposo, quanto eu fiz muitas vezes isso, porque média com Deus não funciona. Média com Deus não funciona.
Porque Deus, Ele está em mim, está em você, Ele habita em nós. Então a coisa mais simples de ser é ser sincero, ter convicção da sua fé, ser sincero com Deus, entrega a Ele, entrega, sim. Mas saiba, Ele sabe o que você está deixando, as suas emoções, Ele sabe as feridas, as dores, Ele sabe as suas dificuldades, o medo que você tem, a vergonha, a sua timidez. Ele conhece você, Ele fez você é feitura das mãos dEle, então não tenha medo. Não tenha medo, não frustre a sua fé por coisas que às vezes está em você, sim está, mas isso é por enquanto, porque logo, logo Ele vai voltar. E o seu corpo vai glorificar, vai ser glorificado, vai ser transformado, e isso vai acabar a dor, a tristeza, vai acabar as vergonhas, a timidez, vai acabar tudo, porque aí nós veremos como somos vistos, igreja. Aí não haverá mais esse corpo, não haverá mais essa alma que às vezes está amargurada. Mas lute, tenha convicção. Então aqui está falando, olha, deixa a vergonha. Sabe, antigamente no início, quando eu me converti, nós fazíamos reuniões para evangelizar. Eu comecei cara de pau mesmo, passava óleo de peroba, eu chegava, parava as pessoas na rua, falava, e tinha um irmão que ia comigo, um líder, e ele falava, eu não sei fazer isso, você já fez? Faça, porque não é o que você sabe, é quem está em você que vai operar coisas maravilhosas, que vai fazer coisas, porque o poder de Deus se estabelece nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, quando Ele diz, olha, diga ao fraco, eu sou forte, porque o forte está com você, o Espírito de Deus está em você, porque Deus vai fazer você fazer coisas que você nunca imaginava que faria, porque Deus quer te usar, porque Deus te capacita, Deus te unge, Deus te prepara, Deus te fortalece, porque é assim que Deus faz. Se não fosse assim, Deus não chamaria Davi. Está entendendo? Se não fosse assim, Deus não chamaria Gideon. Então Deus pega aquele que não é e transforma no que é, para o nome dele ser glorificado, para avivar a fé da igreja, a igreja entender que a nossa posição é convicta, é convicção da nossa fé em Jesus Cristo. E no segundo ponto eu queria falar de aquele que tem os benefícios, o benefício também de ser guiado pelo Espírito é que não confiamos, não confia em si mesmo, não há confiança na sua carnalidade, que eu quero dizer, Romanos 7,18, quando fala que não confia em si mesmo, porque ele é dependente do Espírito, ele vai não porque ele quer ir, não porque ele pode ir na verdade, não porque ele tem força, mas é porque ele confia no Espírito. Então ele está lá em Romanos 7,18, quando fala que eu sou ótimo com celular, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, ele está falando da nossa natureza carnal, emocional, no meu intelecto humano físico, ele está falando, olha, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, o querer fazer o bem está em mim, não, porém, eu não o efetuo, eu não faço, porque o que eu quero fazer, na verdade, o bem, eu quero fazer o bem, mas eu às vezes não consigo, porque é uma limitância. É interessante, quando a gente entende essas coisas, a gente começa a olhar, tudo tem uma militância, tudo tem uma batalha, tem dois lados, porque se não há uma oposição, não estabelece uma liderança. Às vezes nós ainda questionamos Deus, porque existe o mal, porque existe isso. Deus permite certas coisas, Deus permite, Deus nos criou, Deus do princípio, Deus falou, olha, não faça isso. E o homem caiu, com a queda vieram todas essas coisas. Mas Deus nos deu o poder, porque a todos quando o receberam, creram em Jesus Cristo, Ele lhes deu o poder de ser chamado, o quê? De serem poder de filho. Então nós somos filho, igreja. Então é isso que nós cremos. E aqui ele está falando, olha, porque o que eu quero fazer, muitas vezes eu quero fazer, mas eu não efetuo, eu não consigo. Isso nos leva a saber que nós somos dependentes, igreja. Porque se eu me torno autossuficiente, eu brinco muito, né? Eu prefiro a ajuda do alto do que a autoajuda. Eu prefiro a ajuda do alto do que a autoajuda. Porque hoje, principalmente hoje, é muito autoajuda, muita coisa, muita motivação, assim, muitas vezes emocional para você falar isso, mas de repente, quando você menos espera, você está afundado de novo. Mas pelo Espírito não, igreja, pelo Espírito não existe isso, porque o Espírito verdadeiramente nos vivifica. E você reparar, é nos momentos mais difíceis da nossa vida, eu não sei você, igreja, mas eu, nos momentos mais difíceis da minha vida, nos momentos de mais tribulação, de mais dor, talvez de mais enfermidade, de mais perdas, foi o momento que eu mais vi a presença do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Foi a presença que eu mais senti Ele perto de mim. É impossível, igreja. É impossível. Você vai ver que Deus faz isso com Jesus Cristo. Pega Ele, mesmo Ele sendo Deus, para nos dar o exemplo. O Espírito leva ao deserto. O Espírito estava com Ele no deserto, cuidando dele, amparando ele, fortalecendo ele. Deus pega ali Israel, leva Israel para o deserto. Em Deuteronômio 8 fala: eu vou levar vocês para vocês passar por humilhações, por dores, por angústia, para vocês sentir que eu estou com vocês. Às vezes nós não entendemos, ainda questionamos isso, porque é uma diferença grande. Qual o benefício que eu quero? Qual o benefício que eu quero, igreja? Porque a igreja tem que entender qual é o benefício. Eu quero o benefício que me aproxima de Deus. Eu quero o benefício que me aproxima de Deus. Talvez aí eu começo a entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e buscam a sua justiça. Aí você começa a entender que quando você quer se aproximar de Deus, Deus permite que você passe por coisas para você olhar para Ele, para você entregar a sua vida integralmente a Ele, igreja. Porque muitas das vezes sobra coisas em nós que vai nos separando de Deus. Coisas, sentimentos, emoções. Talvez quando aquilo está mais forte do que a presença de Deus em nós. Então às vezes Deus chega e dá uma tirada, dá uma podada para você ficar mais forte, uma árvore frutosa, uma árvore forte. Deus dá uma podada e você às vezes não entende, mas Deus está chamando você para perto dele. Você vai ver que Deus fez isso o tempo todo com Israel. Igreja, não se engane. Não se engane. Se as coisas estão hoje equilibradas para você, dobre mais o seu joelho. Ore mais. Clame mais. Busque mais ao Senhor. Quanto mais as bênçãos vêm. Sempre faça isso, mas não relaxe espiritualmente. Não relaxe, porque tudo vai bem, não quer dizer que tudo está bem. Está entendendo? Se você vê Israel, era sempre assim, dava o juízo, ali nos juízes, né, pastor? Sempre era assim, Deus vinha, abençoava, ele se arrependia, Deus abençoava, de repente o que é que eles faziam? Eles caíram de novo, eles se afastavam, eles desobedeciam, e sempre é a desobediência, e Deus quer obediência. Eu falo que o meu alfabeto, o alfabeto do crente, sabe qual é, né? Só tem 4 letras. O, B, D, C. O, B, D, C. Fácil, não é fácil, mas é o que eu busco, o que eu me esforço para buscar. Obedecer ao Senhor. Então nós temos que ter isso. Não confiar em nós mesmos, porque às vezes parece que está tudo bem, mas nem sempre está tudo bem. Preste atenção, porque às vezes o inimigo usa as coisas desse mundo para camuflar algo, e você não percebe. E aí é o discernimento espiritual de estar ligado pelo Espírito Santo de Deus. Também está ligado benefício de Deus. Quando nós temos o benefício de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, também nós temos o benefício de ter intimidade com Deus. Está lá em Salmo 25:14. Salmo 25:14 fala assim. Esse salmo fala muito no meu coração. Quando fala a intimidade do Senhor, é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Esse salmo fala muito no meu coração. Se você lembrar de Salomão, o que Salomão fala lá, parece que Eclesiastes 12, no final de Eclesiastes, ele fala: olha, de tudo que eu fiz, estou falando com as minhas palavras, de tudo que eu ouvi, das 1000 sogras que eu tive, de todo o meu dinheiro, dos reinos que eu conquistei, de tudo que eu aprendi, de toda a minha sabedoria, uma coisa eu aprendi: guarda o mandamento do Senhor, guarda a lei dele no teu coração e teme a Deus, porque esse é o dever de todo homem. Olha só, Salomão teve tanta coisa, tantos sentimentos, talvez, tantas emoções, né? Dinheiro, poder, coisas lindas, riquezas, palácios, casamentos, tantas coisas, mas no fim ali, quando ele alcançou a maturidade espiritual, veja bem, a maturidade espiritual dele, ele falou: olha, uma coisa eu aprendi, eu quero deixar tudo isso, porque só uma coisa me importa: temer a meu Deus e guardar a sua lei. Está vendo? Amor, temor, reverência, respeito, entender que eu sou filho, que eu tenho um pai, reverenciar meu pai e guardar a lei, a obediência, porque o bom filho obedece ao pai. Porque se nós somos filhos, e aqui fala que se nós somos herdeiros, somos co-herdeiros em Cristo Jesus. E o que Jesus veio fazer aqui, igreja? Qual era a missão de Jesus? Coisa me importa: fazer a vontade do meu pai.
Então a igreja tem que fazer a vontade do Pai, porque somos filhos. Muito mais importante do que a minha vontade é a vontade do meu Pai. Não importa a minha vontade, então eu quero deixar a minha vontade, eu quero fazer a vontade do meu Pai. Mas isso eu só vou entender se eu tiver o quê? Guiado pelo Espírito de Deus. Se eu estiver ouvindo o meu Pai, se eu estiver deixando aquilo que me separa dele, que Deus de Adão, a natureza adâmica, que muitas vezes me separa porque eu quero o que eu quero, porque Adão quis aquilo e ele se afastou de Deus. E quando nós, homens, que temos isso, infelizmente, nessa carne, nesse corpo corrompido, nós praticamos essas coisas, nós nos afastamos de Deus. Olha, perca para ganhar. Perca para ganhar. Porque todas as vezes que você perder, para glorificar a Deus, você pode saber que você vai ganhar muito, muito mais. Quem assistiu a série, quem assiste a série, eu assisti de tanto pastor falar nessa série, que eu acabei assistindo. Eu não sou muito de assistir série, porque meu cabelo também não é em série. Disseriou tudo. Eu assisti aquela série, fala o nome em inglês, The Chosen. Então tem um capítulo lá que é a conversa de Jesus com Nicodemos. Ali não é lógico que ali tem muita ilustração, mas Nicodemos, ele chama Nicodemos para servir, para buscar ele, para servir a ele, para caminhar com ele como um discípulo. Nicodemos, Senhor, mas eu estou velho. Senhor, mas eu tenho meus netos. Senhor, mas eu tenho a minha posição religiosa. Eu tenho tanta coisa. Aí Jesus fala com ele assim, com os olhos cheios d'água ali, o ator, né? Olha, mas você vai receber muito mais se você me seguir. Você está me entendendo? Depois ele chama a mulher samaritana e ela larga tudo e converte uma cidade inteira, igreja. Então o que ela deixou para seguir Jesus, ela deixou a vergonha na beira do poço, ela deixou o adultério, ela deixou a prostituição, ela deixou tudo para ser guiada pelo Espírito de Deus, igreja. Mas às vezes eu tenho tanto no meu coração e na minha mente que eu não sigo Jesus Cristo, eu não ouço a voz do Espírito, porque eu estou juntando coisas, tesouro, em um celeiro que não é celestial, mas que está aprisionando a minha alma. De que vale ganhar o mundo e perder a alma? Eu não quero ganhar 1000 almas. Talvez eu ganhe uma só. Talvez eu não ganhe nenhuma, não sei. Já ganhei, né? Ganhei não, né? Jesus me usou. Porque eu não ganho alma, né? Jesus me usou como discípulo e através de mim forma discípulo. Nós não ganhamos. O Espírito Santo de Deus nos usa como instrumento. É uma forma da gente dizer, né? Mas eu não quero sair da presença. Eu não quero deixar o meu Deus, porque nunca vai ser pelo que eu faço, mas é porque Ele faz em mim e através de mim. É isso. Quarto ponto. Só não acabou porque não acabou, mas está quase acabando, tá? Quarto ponto. Prazer na palavra, Romanos 7, 22. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. No tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Por que será? Você vê que todo verso ele está dizendo que há uma oposição. Sempre há uma oposição, sempre vai ser uma oposição, sempre haverá, Gálatas 5, militância, carne contra espírito, sempre vai haver uma oposição. Para quê? Para o nome de Deus ser exaltado, ser glorificado em nossas vidas, igreja. Porque Ele nos deu a escolha, Ele nos deu o direito de escolher. Deus é Deus relacional, só existe amor porque é Pai, Filho e Espírito Santo, porque senão não haveria amor. Porque Ele relacionaria com quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por isso Deus é amor, porque Ele relaciona com o Filho, com o Espírito Santo, relaciona com nós. Por isso há o amor. Por isso Deus é amor. Por isso quem está em Deus ama. E aqui fala que porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Porque no homem interior, mas no homem exterior, no homem carnal, natural, não há prazer na lei de Deus. Talvez na religiosidade. Eu já sonhei muito. Uma vez eu congregava em 1914, não era tanto tempo assim, né?
Eu, às vezes, ficava chateado quando a gente ia para o domingo falava domingo de consagração, né? Aí todo mundo vinha assim, bem tranquilo, né? E era consagração. Aí, quando domingo à noite, vinha todo mundo muito bonito, né? E eu, às vezes, questionava essas coisas quando eu era menino, né? Pensava coisas de menino e falava coisas de menino. Eu falava, a igreja podia estar sempre com um coração propício a amar Deus de toda forma, de todo poder, de toda intensidade, em todo momento. E, ao mesmo tempo, a gente deveria ser livre para falar, olha, vem cá, Alisson, ora por mim, vem cá, Alisson, lê a palavra. Vem cá, senhor Oliveira, prega aqui agora. Nós devíamos ter essa liberdade entre nós. Mas, às vezes, nós colocamos tantas coisas que nos faz separação da unção do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Porque nós, homens, colocamos essas coisas. Não é Deus que coloca, Deus não coloca isso. É nós, homens, que colocamos. E muitas vezes nós, os líderes, os pastores, querem que isso aconteça. Queremos. Mas nem sempre é assim. Quando ele fala de ter prazer, mas o homem interior, porque a Bíblia fala, seja o homem perfeito, quando fala da mulher ali, o seu adorno, o homem interior na mulher, não o frisar dos cabelos. Não dá para frisar cabelo, né? Mas acho que é Pedro, né, que fala isso, né? Acho que é na carta de 2 Pedro, 1 Pedro, que fala, olha, que seja ali o caráter da mulher, não o frisar dos cabelos, não a roupa, não as vestes, mas o homem interior, Cristo dentro de nós. Dentro de nós. E aqui quando ele fala isso, porque sempre o homem vai ter dificuldade. Alguém falou esses dias comigo sobre a palavra tem que cortar. A palavra tem que nos cortar, né? Não adianta eu chegar para o pastor, que palavra linda, maravilhosa, e talvez ele pergunte, e aí? Foi o senhor que falou isso, né? Mas foi o senhor que falou isso. Se ela não estiver cortando a mim, tem alguma coisa errada. Se eu não estiver chorando, se eu não estiver sendo quebrantado, Deus, eu preciso servir ao Senhor, eu preciso glorificar o Senhor, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar o meu comportamento, eu preciso buscar o Senhor mais, eu preciso encontrar a limpeza, a purificação da palavra em mim, de dentro para fora. A palavra, igreja, ela não é um vidro transparente, a palavra é um espelho, a qual eu olho para ela e vejo a sujeira no meu rosto, eu vejo as impurezas do meu caráter, e através da palavra eu vou limpando, como eu vou limpando a minha alma, o meu coração, a minha mente, o meu caráter vai sendo formado em Cristo Jesus. Isso dói, igreja, dói, mas é bom, porque ela é espada, ela separa, ela limpa, ela transforma, ela é poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Não existe, se você estiver cheio do Espírito Santo, a palavra vai tocar em você, ela vai transformar você, ela vai fortalecer você, mudar de dentro para fora, do homem interior. E as suas atitudes, elas vão sendo moldadas. Não é só trocar roupa, não, é moldar você de dentro para fora. E aí o fardo será leve, o jugo será suave, porque você sabe, não é pelo que eu faço, eu sei que eu sou um pecador, mas eu sei que eu sou justificado na cruz. A palavra vai transformar você. E por fim, já encerrando, há um desejo de agradar a Deus. 1 Tessalonicenses 2,4. O apóstolo Paulo fala assim à igreja de Tessalônica: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus, porque prova o nosso coração. Isso é muito importante para a igreja. O que eu venho trazer? O que eu venho buscar? Será que eu venho para a igreja para ouvir uma palavra que amacia o meu ego? Sabe, teve uma época que eu estava tendo uma dificuldade com uma igreja, porque todas as vezes que eu via pessoas chorando. Isso aconteceu muito na igreja, porque de repente vieram várias pessoas e se infiltraram no meio da igreja, começaram a profetizar, pôr mão na cabeça, instruir, e nem conhecia a vida. E pessoas vinham e falavam comigo assim: olha, eu estou falando com uma profeta da Bahia, do Rio de Janeiro, não sei de onde, e ela falou tudo que eu precisava ouvir. E eu conhecia aquela pessoa, eu discipulava ela, eu conversava com ela, ela era parte da minha vida. Eu falava: filha,
É isso que a palavra disse. Mas ela preferia ouvir quem está longe. Estava falando o que ela queria ouvir, mas ela não queria ser discipulada. Um dia foi o pastor Léo, ou foi o pastor João Marcos, e falou assim: olha, se você não é submisso a quem está perto, como você será submisso a quem está longe? A igreja de discípulo. O pastor Léo falou que, olha, não tem igreja, como é que é? Online, né? Eu tenho dificuldade com inglês, deve ser por causa dos cabelos, mas não tem igreja online, igreja é presencial, porque Cristo é presente, é o socorro bem presente. Então eu tenho que estar perto de você, eu tenho que falar com você, eu tenho que chorar com você, eu tenho que sorrir com você. Então escolha alguém, né? Gabriel, abraça comigo. Aurélio, eu quero ouvir sua voz, eu quero te ouvir nessa opinião. Fale isso comigo, eu quero, olha, está acontecendo isso comigo. Pastor Wilson, eu preciso do seu conselho, da sua ajuda, eu estou enfrentando isso. A igreja é presente, é uns com os outros. Como vai existir amor se não for uns com os outros? É muito fácil eu mandar a mensagem, só que isso tem dois efeitos, tem lá e tem cá em mim também. Porque isso é distancial, mas abraçar, cuidar e ser moldado, ser ali lapidado uns com os outros é cura, é transformação, é avivamento, é restauração. Mas isso tem que partir de mim, de querer isso de cada um de nós. De cada um de nós. Então isso que Deus quer da igreja, que acha isso. E esse é o desejo de agradar a Deus quando fala em 1 Tessalonicenses. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho. Então Ele confiou o Evangelho a cada um de nós, porque o Evangelho fala de novidade de vida. Mas eu só dou o que eu tenho, eu não posso dar o que eu não tenho, porque quando há novidade de vida em mim, ela flui como um rio de águas vivas. É incontrolável no coração do crente, do verdadeiro cristão. Não tem como, ele tem sede. Por isso quando eu chego na cela, o pastor fica: chega Aurélio. Tipo assim, para. Ele não fala não, estou brincando, viu pastor? Mas eu estou só fazendo um xiste aqui, uma suposição. Está entendendo? Porque eu tenho sede de falar de Deus, eu tenho vontade de falar de Deus. Às vezes eu chego com algumas pessoas que me falam tanta coisa: eu não aguento essas coisas, eu quero falar de Deus, do amor de Deus, de Jesus Cristo. Eu nunca me cansei tanto nos últimos dias. Eu falei que um dia que eu fiquei muito triste por tantas discussões que estavam acontecendo no nosso país. Eu quero falar de Jesus Cristo. Então que Ele volte logo e transforme logo todos nós num corpo glorificado, que não vai haver mais dor política, não vai haver guerra, não vai haver briga, não vai haver tristeza, não vai haver mais isso. Nós vimos para a glória, porque a natureza geme. Então nós, como os filhos de Deus, temos que gemer também, pela vinda do Senhor, para que nós possamos ser transformados, para que manifeste os filhos de Deus, a natureza se manifeste, um novo céu, nova terra, nova criatura, tudo novo corpo, tudo renovado, e tudo vai se acabar. Mas enquanto isso, eu tenho que ser guiado pelo Espírito de Deus. Você está entendendo por que Deus deixou o Espírito dele aqui? Porque eu preciso dele para ser guiado, porque eu vou para o Pai. Jesus falou: mas eu vou enviar um para consolar vocês. O meu Espírito vai consolar, vai convencer, vai guiar você, e vai te dar benefícios, vai te instruir, igreja. Ele está me guiando para onde? Qual é a minha jornada? Porque que falou que eu tenho sede de agradar a Deus. A minha jornada é aquela que Cristo falou: olha, eu sou o caminho. Felipe, eu sou o caminho. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Ele é tudo que você precisa. E lá também fala assim que, quando ele fala com os discípulos: olha, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai. Jesus voltou para onde? João 14. Não se turbe vossos corações. Eu vou para o Pai. Eu vou preparar a morada. E lá tem muitas moradas. E para onde eu vou, vocês também irão. O caminho é de volta para o Pai. Mas tem que cair em si. Tem que arrepender. E tem que lembrar que eu quero voltar para a casa do Pai. Porque o Pai está lá do mesmo jeito, com os braços abertos, esperando para colocar as vestes brancas, um novo anel, uma sandália,
Eu estou tipificando aqui. É isso que Deus está no mesmo lugar. O perdão já está dado. Basta eu me arrepender integralmente e falar assim: eu vou caminhar minha caminhada para o Pai. E tudo que eu preciso eu tenho. Porque eu tenho o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo está em mim, está em você. E Ele não vai te desamparar. Porque Ele falou que não vai desamparar até a consumação desse século. Sabe por quê? Porque Ele me amou. Ele me amou até o fim. Até a cruz. Ele me amou até a cruz. Até o fim. E consumado foi. E para mim, eu não vou desistir. Tem alguém aí que vai desistir? Eu não vou desistir. Eu só quero adorar Ele. Adorar com a minha vida, com os meus pensamentos, com as minhas palavras, com as minhas ações, com o meu arrependimento, porque com certeza eu vou errar. E você também vai errar. Mas tem um Deus justo, fiel e verdadeiro, que intercede por mim junto ao Pai. E que o preço já foi pago. Sabe por quê? Porque o perdão precede. Porque Ele nos amou primeiro. E o que darei eu? Amém, igreja? É só até aí que eu queria ir. E Deus me permitiu ir. Que você possa guardar essa breve reflexão no seu coração. E caminhar firme para o Senhor. E não desistir. Você não precisa fazer muitas coisas. Deus vai falar no seu coração. Tudo que você precisa fazer. Você não precisa fazer o que o pastor Roberto faz. Nem o que o pastor Wilson faz. Nem o que o Aleph faz. Nem o que eu faço. O Espírito revela a você o que você tem que fazer. Sabe por quê? Nunca foi você. Sempre é Ele que acrescenta. A você só basta uma coisa: estar na dispensação. E Ele vai enviar. Quando Ele olhar para o seu coração, para a sua integridade, entregar, Ele vai enviar. Ele vai enviar as almas, vai enviar os trabalhos para você, vai enviar tudo. Sabe por quê? Porque Ele te conhece. Ele te conhece. Sabe por quê? Porque você veio dEle. Ele vai voltar para Ele. Não volte de mãos vazias. Não volte de mãos vazias. Volte com adoração sincera. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu louvo ao Senhor, Pai, por essa noite, pela Tua palavra. Eu louvo ao Senhor por cada vida, cada família que está aqui, Pai. Que o Senhor possa fortalecê-los, me fortalecer cada um para Te servir, Pai. Cura todas as feridas, fortalece o Teu filho, a Tua filha, Pai, que ele não venha desistir, mas que ele possa olhar diferente a cada dia. E saber que o choro até pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, Pai. Pai, nos faz forte para ter mais intimidade com o Senhor, para buscar mais o Senhor, para adorar o Senhor, Pai. Porque nada mais importa. Porque nós sabemos que haverá intensidade de batalhas. Mas não se trata de perder ou ganhar, Pai. Porque a guerra já foi conquistada, a guerra já foi ganha, Pai. Se trata de lutar do lado certo, Pai. E o lado certo é o Senhor, Pai, que é o nosso autor e consumador da nossa fé, Pai. Assim eu oro por cada vida e Te rendo graças nessa hora. Abençoa cada família, cada lar, cada homem, cada mulher, cada criança, cada ancião, Pai. Nos faz melhor para Ti, Pai, para Te glorificar. Eu oro ao Senhor e Te rendo graças. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Wilson. Eu quero fazer, não faço. E o mal que eu quero, este